E os nossos parceiros de hoje sempre, primeiramente um abraço, seu Flávio de Carvalho, trazendo pra gente Espacial Motel, Espacial Pérola Motel e também Diplomata Motel. No site você tem as 3 opções, do jeito que você está vendo aqui. Você pode escolher fazer sua reserva e o site é fácil. www.espacialmotel.com.br. Nosso patrimônio é você. E também Colucci Imóveis, para você que está querendo alugar, está querendo vender, Colucci Imóveis, bata um papo com o seu Carvalho, com todos da Colucci Imóveis que vão te atender aí com o maior prazer. Fica na Pompeu de Toledo, número 988, em Araçatuba. O site é fácil também, www.colucciimoveis.com.br. Valorizando pessoas e imóveis. Araçatuba ao vivo segue com as melhores informações. Olá, telespectadores do canal 21 TV Araçatuba. Estamos aqui hoje, dia 25 de outubro de 2013, e os nossos temas de hoje serão 2. 1. O tema do censo da população em Araçatuba. E o 2, o tema Lagoa das Flores e as possibilidades de enchentes que poderão acometer aquela região da cidade agora no verão de 2014. Hoje contamos com a presença aqui novamente do nosso presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, o seu Wilson Marinho, também do jornalista Sérgio Teixeira, da Folha da Região, e o Peterson de Abreu, ele que é do IPEP, Instituto de Pesquisas Populares aqui de Araçatuba. Seu Wilson Marinho, essa semana a gente vinha conversando a respeito do número de habitantes aqui na cidade de Araçatuba. A gente tem visto que algumas cidades já passaram dos 200 mil habitantes, que é o caso de cidades vizinhas, aí na nossa vizinha Marília, Presidente Prudente, e também a cidade de Dourados, no Mato Grosso, que hoje faremos aqui uma comparação. Qual é a sua opinião aí sobre a população da cidade de Araçatuba, seu Wilson? Boa tarde a todos. Petito, há muitos anos que eu tenho certeza absoluta dentro de mim que esse número da população de Araçatuba não é a realidade. Não é a realidade porque parece que só morre, não nasce. E nós estamos aí não sei há quantos anos com o mesmo número. Então nós estamos numa crescente muito grande em todos os setores. O que existe hoje de construção, a nível de prédios, a nível de tudo, casas, é muito grande. E o importante é o seguinte, que quando você sai de uma casa, vai para um prédio, a casa que você estava ali já entra outro. Então, nós temos aí, parece que mais de 140 mil eleitores. Não é possível essa turma ter esse número que tem. Você pode perguntar para mim o porquê dessa preocupação, o porquê falar que Araçatuba tem que ter mais do que 200. A preocupação é muito grande. Primeiro que eu acredito, posso estar errado, apesar que o IBGE é um instituto honesto, sério, mas nada impede de que ele erre também e não tá falando, não é a nossa língua não está falando a realidade do que é a nossa população. Hoje, qualquer empresário ou qualquer investidor que vai investir numa cidade, a primeira coisa que ele levanta é a população. Então eu acredito que já muitas empresas grandes deixaram de vir para Araçatuba porque nós não temos ainda 200 mil habitantes. Ainda se comenta por aí, é uma cidade de 2 turnos, não tem 2 turnos, é um turno só. Então o grande mesmo, as grandes empresas sabem disso e acabam não vindo aqui, e isso nos traz um prejuízo muito grande. Eu digo para você, eu tenho meu telefone há mais de 35 anos, o Peter pode dizer isso melhor do que eu, ele é do ramo, mas eu só recebo telefonema agora que eu me aposentei para vender não sei o que, vender não sei o que lá, tal, ou cobrança. Mas é muito difícil, viu, Peter, eu receber um telefonema, nunca.
eu recebi um telefonema, olha, aqui é do Instituto tal, estamos fazendo uma pesquisa para governador, para presidente, para prefeito, etc. Não recebo, só recebo isso daí. Então, eu também já recebi, sim, o censo já passou na minha casa, mas em contrapartida eu tenho N amigos que não receberam a visita do censo. Inclusive também em cidades, a zona rural, muitos não receberam a visita. Então alguma coisa está errada nisso daí. E sem querer que está criticando, não sou o dono da verdade, mas eu acho que é um momento, eu tenho certeza absoluta, que muitos araçatubenses comungam com essa ideia, comungam com esse pensamento. Então é o momento agora de nós chamarmos o pessoal do censo, fazer um levantamento, ou então, se eles não puderem fazer isso, ou não quiserem fazer isso, nós, através das faculdades, ou através da própria prefeitura, quantas casas que pagam IPTU, ou quantas ligações de água tem, por eleitores. Então é por isso que eu acho que Araçatuba está... Esse programa veio numa hora muito boa, aquilo que eu já te falei, e continuo falando, que é o momento de começar a levantar as coisas de Araçatuba, que muita gente até acaba dizendo que está ruim, que não é isso, que não é aquilo, porque ouviu falar. Então agora é a maneira de nós falarmos e irmos em busca do verdadeiro número da população de Araçatuba. Bom, antes de chamar o jornalista Sérgio Teixeira, eu vou falar para você aí de casa que você pode participar do nosso programa, Araçatuba ao Vivo. Você pode fazer isso por telefone, pelo 3636-7732 e também pela internet, através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Araçatuba. Serginho Teixeira, o que você tem a nos dizer aí sobre esse tema? Araçatuba tem menos ou mais de 200 mil habitantes? Boa tarde. Petito, boa tarde. Boa tarde aos meus companheiros de mesa redonda. Um prazer poder estar ao lado de pessoas com tanto conhecimento que tenho certeza que o debate de hoje ele vai ser bastante rico. E sobre a questão do censo, num primeiro momento, eu penso que a gente pode começar com a experiência que a Folha da Região tem na cobertura desse tipo de pesquisa. É bom que se diga que quando o último censo foi feito, o censo 2010, no período de 1º de agosto de 2010 até o final de novembro daquele ano, a Folha da Região acompanhou não apenas os dados que eram transmitidos semanais, algumas vezes até diários, mas também nós fomos a campo. Então nós sabemos também um pouco da realidade de como foi a rotina do recenseador nesse período. Nós acompanhamos, por exemplo, dificuldades que recenseadores tiveram de adentrar em alguns espaços do município, em determinados bairros, até mesmo em determinados espaços aqui da cidade. O seu Wilson, na fala dele, ele foi muito preciso no momento em que ele trouxe um pouco daquilo que parte da população tem sobre a questão do censo, aquela dúvida, né, que paira sobre por que muita gente afirma que nunca foi visitado por um recenseador. Até porque a proposta do censo é justamente essa, visitar todos os domicílios dos mais de 5 mil municípios brasileiros. É uma contagem demográfica que ela não só vai apontar a quantidade de moradores que os municípios, os estados e o país têm, como ela também vai traçar um perfil da sociedade. Sobre esse ponto de vista, o censo ele é bastante rico, ele é bastante interessante, porque ele vem para dizer, por exemplo, como está a infraestrutura dos domicílios, se os domicílios, por exemplo, já estão dotados de saneamento básico adequado, qual é o perfil dessa população, além de quantos somos, ele também vem para responder algumas perguntas bastante pertinentes, como qual é o nível de escolaridade dessa população, quanto ganha essa população, como é o trabalho dessa população. Então, o censo ele tem essa característica muito rica, mas ele não deixa de ter essa polêmica, especialmente a polêmica ela surge em muitos municípios. Nós temos alguns casos aqui que a gente vai relatar ao longo do programa, de municípios que, após terem a contagem populacional revelada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem realiza o censo no nosso país, os municípios questionaram publicamente, por meio de ofício, também ao IBGE, pedindo uma recontagem populacional. Há casos, por exemplo, aqui na nossa região, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor, que se Araçatuba paira nesse eterno questionamento de, afinal de contas, temos ou não temos 200 mil habitantes, há municípios também que questionaram porque, num período de 10 anos, eles ganharam apenas 24 moradores. É o caso de Andradina,
que questionou isso ao censo, que mais para frente Em 10 anos, do censo 2000 para o censo 2010, o município ganhou 24 moradores a mais, revelou o censo. Isso gerou um questionamento muito grande. A Prefeitura de Andradina recorreu ao IBGE, pediu uma recontagem, ela foi feita, depois a gente deixa essa questão no ar, a gente vai contar o que aconteceu também em Andradina, né, o resultado dessa recontagem, mas isso é só para ilustrar que, de fato, é um assunto bastante polêmico, a contagem populacional, lembrando que, em muitos casos, ter uma determinada quantidade de moradores no município impacta diretamente no repasse de verbas públicas, sejam verbas diretas ou indiretas. E aí a gente também vai abordar isso. Esse pleito de Araçatuba, por ter ou não, no caso é por ter, né, penso, 200 mil habitantes, também se ampara muito nessa questão de, com mais moradores, há um raciocínio, há uma indução a se pensar que o município também teria mais verbas. Também para isso, ao longo do programa, a gente vai poder aprofundar isso um pouco melhor, Pitito. Ok, vamos chamar o Peterson de Abreu, o Peter, que é do IPEP, Instituto de Pesquisas Populares aqui de Araçatuba, para nos dizer aí, tecnicamente, o que acontece, Peter? O censo, ele tem alguma outra forma de ser medido que não o recenseador, por exemplo, ir até a residência de uma pessoa? Existe alguma outra forma também que ele pode fazer essa contagem? Boa tarde. Boa tarde a todos, telespectadores, ao público da internet e aos meus companheiros de debate aqui. Até pode, mas isso é muito questionável. Eu já presenciei recenseadores pegando informações com vizinhos, porque não encontrou ninguém na casa ao lado, e aí o vizinho falou, não, mas aí moram tantas pessoas assim, assado. Agora, nós temos que pensar o seguinte, isso pode acontecer, mas essa margem ela é muito pequena. Tá? Quando o censo apresenta, de 2010, que Araçatuba tinha 181 mil habitantes, eu acredito que se houve uma margem de erro dessa, o que nenhuma cidade está livre de que isso aconteça, ela seguramente não ultrapassa 5%, certo? O que deixaria Araçatuba ainda dentro do censo de 2010 com menos de 200 mil habitantes. Nosso instituto foi procurado por duas prefeituras, uma na região de Araçatuba e outra na região de São José do Rio Preto, e ambas as pesquisas que fizemos confirmaram os resultados do censo. Vieram a bater com os números levantados pelo IBGE, o que nos leva a crer que pode existir erro? Pode. Existe margem de erro? Existe. Agora, ela não deve ser tão grande, tão alta, a ponto de alavancar 20, 30 mil habitantes no município, a não ser que se tenha algum outro tipo de intenção, e aí já foge da alçada de pesquisa e de coleta de campo. Peter, a gente vinha conversando há pouco, antes de iniciar o programa, que Araçatuba teve um crescimento exponencial aí, principalmente nesses últimos 3 anos. Fala sobre isso aí um pouquinho. Se nós pegarmos os próprios dados que o IBGE apresenta sobre estimativas da população, nós vemos que em 2010 a população foi contada como tendo aproximadamente 181 mil habitantes. Em 2011 a estimativa era de 182 mil habitantes, perto de mil habitantes a mais. Em 2012, 183 mil habitantes, mais 1.000 habitantes, e de repente, em 2013, 190.500 habitantes. Então, houve um processo de avaliação, inclusive o Sérgio, né, contava para mim que houve até uma mudança na metodologia de cálculo desta estimativa, que propiciou um aumento demasiado. Se vinha aumentando 1.000 habitantes em 2011, 1.000 em 2012, de repente aumenta 8.000, 7.000 nesse cálculo em 2013. Agora, são várias variáveis que são analisadas para estimativa da população, que vão desde a geração de emprego e renda, do aporte de recursos e de investimentos no município e até a vindas de grandes empresas. E agora eu digo uma coisa, eu acredito que no próximo censo, na próxima contagem populacional,
Araçatuba seguramente deva ter mais de 200 mil habitantes. Eu fiz uma média até, o Wilson Marinho comentou esse número imenso de construções que se vem fazendo em Araçatuba, e eu levantei alguns dados. Posso passá-los aqui ou passo mais para frente? Não, por favor, pode passar. No censo de 2010, Araçatuba tinha 60.561 domicílios particulares permanentes, para uma população de 180.081 mil habitantes. Se nós projetarmos isso para 190 mil habitantes, Araçatuba teria que ter 63.572 imóveis. É lógico que a gente trabalha com aquela contagem de número médio de habitantes por domicílio, que Araçatuba está em torno de 3 ponto alguma coisa. Mas Araçatuba recebeu muito mais do que 3 mil imóveis nos últimos 3 anos. Tá? Se nós somarmos só os imóveis em construção hoje, passa e muito esse índice. Então, eu acredito, eu fiz uma média, que se Araçatuba tivesse 68.500 imóveis, na mesma proporção de habitantes por domicílio, já teríamos 204 mil habitantes. Agora, é lógico que quando a gente aumenta o número de domicílios, automaticamente você tem muitos casais que estão se juntando e vai diminuir o número de habitantes por domicílio no final. Mas não acredito que dê muito fora disso. Eu até calculei uma média, que hoje Araçatuba deva ter próximo de 197 mil habitantes. 197, isso é a sua opinião? Pegando dados do IBGE e dados de construção civil, fazendo um cálculo médio entre essas duas informações. Certo. Serginho Teixeira, quais são as vantagens e as desvantagens de um município abaixo e acima de 200 mil habitantes? Petito, para responder essa questão de maneira bem objetiva, vamos desconsiderar um pouco de como seria administrar, do ponto de vista do gestor público, um município que tem ou não 200 mil habitantes, porque a gente sabe que conforme uma população cresce, as demandas também naturalmente vão aumentar, demandas por educação, demanda para saúde, mas objetivamente vamos falar um pouquinho de verbas, de repasses. Há no nosso país uma transferência obrigatória por parte da União chamada de FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Nessa questão do FPM, que é uma verba que é transferida mensalmente para todas as prefeituras do país, esse FPM ele é calculado com base no contingente populacional. Nós fizemos um comparativo aqui com os 4 municípios de médio porte do estado de São Paulo, que já foram citados aqui anteriormente, Marília, Araraquara, Prudente e Araçatuba, são municípios com porte semelhante, né? Apenas Araçatuba ainda não ultrapassou a barreira de 200 mil habitantes, e os demais têm população, por exemplo, Marília, 228 mil habitantes, Araraquara, 222 mil e Prudente, 218 mil. Então, quer dizer, qual é o repasse de FPM que Araçatuba e esses 3 municípios de porte semelhante recebem? No ano passado, cada um deles recebeu 37 milhões e 600 mil reais em média. Então, não houve variação. Para fins de FPM, a cota parte, né, dos municípios, porque essa população enquadra eles no mesmo coeficiente. Então, nesse caso, não interferiu. Ter ou não 200 mil habitantes, neste cenário aqui, ele não interferiu. Porém, a gente gostaria de lembrar, para fins de, até mesmo de comparação, que alguns programas públicos, eles têm a marca de 200 mil habitantes como um pré-requisito, por exemplo, para uma seleção, para uma inscrição. A gente cita aqui, por exemplo, que esse ano, em fevereiro, o ministro da Justiça, né, o Ministério da Justiça, anunciou a ampliação das ações do programa CRAC É Possível Vencer. É um programa de combate ao crack nos municípios brasileiros e que o pré-requisito para a inscrição era que o município tivesse mais de 200 mil habitantes. Então, nesse caso, Araçatuba não foi um dos municípios que pôde se inscrever por conta desse critério. É um critério populacional que possivelmente o Ministério adotou, presumindo que o crack está mais incidente nos municípios de médio e grande porte do Brasil. Então, quer dizer, já temos aí um primeiro momento em que não ter 200 mil habitantes prejudica Araçatuba. Na saúde também, Petito, um dado curioso, o Ministério da Saúde ele tem um equipamento que é chamado de CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Araçatuba tem um CAPS. Só que existe um CAPS que é o do tipo 3.
Esse CAPS tipo 3 é para ser instalado em municípios com mais de 200 mil habitantes. Qual que é a diferença de um CAPS para o outro? Do tipo 3, ele vai ter um item que em Araçatuba nós temos uma grande deficiência, que é a internação para dependentes químicos. O CAPS que nós temos em Araçatuba, ele não faz esse serviço, ele não tem ala para internação a dependentes químicos. O CAPS tipo 3 é um equipamento que vem com essa possibilidade. Para isso, para receber um CAPS tipo 3, um dos pré-requisitos é que o município tenha pelo menos 200 mil habitantes. Então, querendo ou não, 200 mil é, de fato, um número até, não seria o termo adequado, mas é um número cabalístico, em alguns momentos no nosso país, que define, por exemplo, verbas não obrigatórias. Então, a gente cita esses dois exemplos aqui da área da saúde, em que não ter 200 mil habitantes acaba, em algum momento, se não prejudicando, pelo menos atrasando determinados investimentos na cidade. Eu gostaria de chamar a nossa produção, que preparou durante essa semana, a título de comparação, o município de Araçatuba com outros 2 municípios com pouco mais de 200 mil habitantes. Então, põe na tela para a gente aí o mapa, para a gente poder ter uma comparação. Então, aqui, imagens retiradas do Google Earth, né, que podem nos mostrar, aí, vamos chamar de mancha, né, uma comparação com Araraquara, qual é a população de Araraquara? 222 mil, Serginho? A última estimativa, a estimativa desse ano 2013, que é a estimativa oficial, 222 mil habitantes. 222 mil e Dourados com 208? Dourados, 208 mil habitantes. 208 mil habitantes. Então, o mapa pode mostrar para a gente, né, mais ou menos aí, fisicamente, numa escala, se não me engano, de 2 quilômetros de altura, essa comparação entre esses municípios, né, em que pese aí a gente perder, vamos dizer, algumas vantagens, né, com relação ao número de habitantes, conforme o Serginho mesmo nos colocou, né, na questão do combate ao crack. Os layouts mostram que, de fato, nós temos ainda territorialmente uma cidade menor. Apesar de que, se a gente pegar aí o município de Dourados, pelo levantamento que a gente fez, Dourados não tem uma verticalização ainda como tem o município de Araçatuba, né? Que tem, vamos dizer que Araçatuba tem mais prédios, né? Pelo que a gente pôde constatar. Vamos passar a palavra ao Peter, que quer fazer uma consideração. Apesar dos comentários do Sérgio a respeito da perda de alguns investimentos de nível governamental nas cidades com menos de 200 mil habitantes, eu não tenho dúvidas de que o grande prejuízo para o município, embora, volto a dizer, tenha crescido muito nos últimos 5 anos, recebido muito investimento, seja o que o senhor Wilson acabou de falar, a falta de investimento privado. Todo empresário que quer fazer um investimento um pouco mais elevado, um pouco maior, ele verifica essa questão. Tem mais de 200 mil habitantes? Aí você vê grandes redes de varejo que repensam e reavaliam os seus investimentos para cidades com mais de 200 mil. Alguns nem fazem pesquisa, eu só faço pesquisa se o município tiver mais de 200 mil habitantes. Senão, não nos interessa ir para esse município. Agora, na tua opinião, até que ponto nós podemos contar, por exemplo, Birigui, até o seu Wilson Marinho, a gente vinha conversando essa semana, da definição desse tema, de que Birigui pode ser considerado uma parte integrante de Araçatuba? Perfeitamente. Na minha opinião, hoje é tão bom para Birigui como para Araçatuba. As duas cidades estarem se emendando. Nós temos um exemplo aqui perto, que é em Londrina com Cambé, que já se emendaram e foi bom para os dois lados. Ninguém sabe onde é Londrina, onde é Cambé. Uma cidade virou um centro só. Americana e Santa Bárbara do Oeste. Americana e Santa Bárbara do Oeste, e assim por diante. Separado por uma avenida. Isso vai acontecer, já está acontecendo conosco aqui. Mas só tomando aqui uma carona com o Serginho, ele falou do problema de saúde. Eu pergunto também, Peter, às vezes você pode falar que é só um grande empresário que pensa nisso, mas existem outras coisas também. Alguns exemplos. Será que se nós tivéssemos, além de 210, 220 mil habitantes, não seria mais fácil vir para cá a faculdade de medicina? Será que não poderia vir um outro tipo de faculdade?
outras faculdades que poderiam vir para cá, outros tipos de investimento, até do próprio governo federal, governo estadual. O empresário, sim, claro, ele investe, que ele vem para cá, ele vem para receber, para ganhar seu dinheiro. Agora, o governo tem muita coisa que está se investindo aqui e não se investe. Clubes, por exemplo, aqui eu vejo a Birigui como é que fala aquele clube que eles têm muito bonito lá? Pérola. Não é o clube, não é o clube, não seria clube, seria até o Paulo Scaff, que é o presidente da... O Sesc. É lindo, maravilhoso, ele está lá. E agora eu digo, talvez aí você pode trocar, falou Wilson, mas lá tem menos habitantes do que nós aqui. Mas aí é que está o negócio, aí é que se impõe. Nós queremos que seja em Araçatuba. Precisamos disso em Araçatuba, porque já temos mais de 200 mil habitantes. E olha aí, Peter, você está falando direitinho, certinho, dentro daquilo que você conhece muito melhor do que eu, mas pelo meu conhecimento, pela minha vivência aqui há 60 anos que eu estou aqui dentro, não é possível Araçatuba estar, que nem você citou, não sei se foi o Serginho que citou agora há pouco, que ano tal subiu 1.000, ano tal 1.000, ano tal 1.000, um número redondinho, 1.000, não era 1.001, 1.002, 980, podia ser isso. Por que 1.000? Eu vejo assim, eu fico até meio assustado. Mas, desculpa, é próximo de 1.000, ficava em torno de 900, mas realmente... Eu posso achar isso aí que foi feito no joelho. Aumenta 1.000 aí. E depois, aumenta 8.000 aí, porque toda a turma está bronqueando lá. Sinceridade, eu não estou falando nada do Instituto, acredito como no seu. É tão verdade que eu acredito no seu que você fez uma pesquisa para a Associação Comercial, assim que eu assumi, e eu acredito no Instituto. Mas parece que tem você falou o número cabalístico, 200, você que falou do número cabalístico, parece que nós temos aqui, não é o 200, é o 7, o 13, que são números cabalísticos, que está atrapalhando esse problema de população. Então, eu tenho certeza que os araçatubenses que acompanham, Pedro, pensam talvez como nós aqui, que já passamos de 200 mil já há algum tempinho. Sobre isso também, a nossa produção esteve nas ruas essa semana para ouvir a população sobre esse assunto. Vamos ver o que pensa aí a população de Araçatuba. O senhor já foi visitado pelo IBGE? Sim, já fui uma vez. Faz muito tempo? Acho que em 2004, mais ou menos, faz 10 anos, né? O senhor acha que Araçatuba já passou os 190 mil habitantes? Ah, com certeza, né? Araçatuba cresceu muito, os bairros novos, as casinhas da CDHU, com certeza já passou, sim. Na minha opinião, já passou. A senhora já foi visitada pelo IBGE? Já. Faz muito tempo? Tem uns 2 anos. E a senhora acha que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Olha, eu ainda não sei te informar, mas eu acredito que sim. O senhor já foi visitado pelo IBGE? Já. Faz muito tempo? Foi no censo. No último censo que teve. E o senhor acha que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Eu acredito que sim. O senhor já foi visitado pelo IBGE? Não, ainda não. E o senhor acha que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Eu acho que sim. A cidade cresceu, mas não tem indústria. Cresceu em parte de casa, né? Mas indústria não tem. O senhor já foi visitado pelo IBGE? Já. Faz muito tempo? Faz um tempinho já. O senhor acha que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Eu acho que não, né? Porque um tempo atrás eu estava 180, agora... O senhor já foi visitado pelo IBGE? Já fui visitado, sim. Faz muito tempo? Faz já uns 2 anos, por aí, 2 ou 3 anos. O senhor acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Acredito sim. A cidade cresceu? Cresceu bastante, vai no bem. Eu moro em Araçatuba desde que eu nasci, há 38 anos. Alguma vez o senhor já foi visitado pelo IBGE? Eu já fui visitado, sim, pelo IBGE há uns 3 anos atrás. O senhor acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Com certeza. Acredito que já passou, sim. A cidade cresceu. Eu morei fora 10 anos. Quando eu voltei para cá, eu percebi que a cidade tinha crescido bastante. Há quantos anos o senhor mora em Araçatuba? 35 anos. Alguma vez o senhor já foi visitado pelo IBGE? Nunca fui. Acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Não acredito. Não. Alguma vez a senhora já foi visitada pelo IBGE? Sim, várias vezes. Acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Sim, acredito. A cidade cresceu muito esses 10 anos ou mais. Quantos anos o senhor mora em Araçatuba?
Há 37 anos. Alguma vez o senhor já foi visitado pelo IBGE? Ainda não. E o senhor acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Eu acredito que sim. Cresceu bastante, evoluiu bastante a cidade. Alguma vez o senhor já foi visitado pelo IBGE? Não. O senhor acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Eu acho que sim. Quanto tempo o senhor mora em Araçatuba? 30 anos. Alguma vez o senhor já foi visitado pelo IBGE? Não, nunca fui. O senhor acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Creio que sim. Cresceu demais. Eu moro em Araçatuba há 53 anos, desde quando nasci. Alguma vez o senhor já foi visitado pelo IBGE? Sim, já tive visita deles há algum tempo atrás, faz muito tempo. O senhor acredita que Araçatuba já passou dos 190 mil habitantes? Eu tenho esse otimismo que sim, já deve ter passado. Tem crescido muito, né? Só pelos bairros que a gente vê aí que estão ampliando, acredito que já passou. Só que nós continuamos 180 que eles falam, não sei, já faz 10 anos de 180. Tá aí. Esse é o retrato aí do araçatubense, né? O que ele pensa a respeito do número de habitantes da cidade de Araçatuba, seu Wilson. Você percebe que todos eles têm o mesmo pensamento que a gente. Acho que só teve um que parece que disse que não acreditava que subiu. Mas todos os demais não falaram em número, mas acreditam que subiu. Inclusive, outros falou devido os bairros que cresceram em Araçatuba. E o importante que eu vi dessas pesquisas foi que todos são antigos em Araçatuba. E o mais importante, a grande maioria, o IBGE não visitou. Se não visitou, é sinal que realmente, se nós falamos com quanto aí, 10 mais ou menos, ou 8 ou 10. Agora faz o Peter, que pode fazer uma conta maior, com 180 mil habitantes, não visitaram pelo menos 2 mil. Mas o que acontece aí, Wilson, que muitos deles estão trabalhando, é a mulher que responde a pesquisa, a gente está acostumado com esse tipo de trabalho, a gente não pode aqui colocar em xeque o excelente, o grande trabalho do IBGE, tá? E eu falo isso porque eu trabalho com pesquisa há mais de 20 anos e realmente a gente tem essa noção, tem essa consciência. A margem de erro existe. Falar que a pesquisa do IBGE é perfeita, impossível, improvável, certo? Mas aí também a dizer que vários munícipes não foram entrevistados? Não são. É que de repente ele foi entrevistado na hora que que ele está trabalhando, a mulher respondeu, a filha respondeu, porque quando se tem a contagem da população, o que eles precisam é saber o seguinte: quantas pessoas moram nos domicílios. Existe muito viés quando existe, na mesma semana que você está fazendo um bairro, você acabou de passar naquela rua, uma pessoa mudou para uma casa que estava fechada. E você fez a entrevista no outro bairro, também a pessoa estava mudando de lá, você perde muita contagem nesse sentido. Mas, de um modo geral, eu volto a falar, a margem de erro dessa pesquisa não é superior a 3%, na minha opinião. Tá joia, nós vamos chamar rapidamente aí os nossos comerciais, os nossos parceiros e voltamos em instantes com o Araçatuba ao vivo. E os nossos parceiros de hoje sempre, primeiramente um abraço, seu Flávio de Carvalho, trazendo pra gente Espacial Motel, Espacial Pérola Motel e também Diplomata Motel. No site você tem as 3 opções, do jeito que você está vendo aqui. Você pode escolher, fazer sua reserva e o site é fácil. www.espacialmotel.com.br. Nosso patrimônio é você. E também Colute Imóveis, para você que está querendo alugar, está querendo vender, Colute Imóveis, bata um papo com o seu Carvalho, com todos da Colute Imóveis que vão te atender aí com o maior prazer. Fica na Pompeu de Toledo, número 988, em Araçatuba. O site é fácil também, www.coluteimóveis.com.br. Valorizando pessoas e imóveis. Araçatuba ao vivo segue com as melhores informações. Estamos de volta, Araçatuba ao vivo. Sérgio Teixeira, temos 2 casos muito curiosos aí com relação às pesquisas aí, aos números do IBGE. Um é o caso de Andradina e o outro é o caso de Hortolândia, na região de Campinas. Conversávamos há pouco, inclusive, o seu Wilson Marinho, que não é uma questão de desconfiança, né, e nem de colocar aí sobre dúvida ou suspeita o trabalho do IBGE. Mas o fato é que realmente
Eu, por exemplo, nunca fui também visitado pelo recenseador, moro em Araçatuba praticamente desde que nasci. Mas, Sérgio Teixeira, conta pra gente aí esses 2 casos inusitados, vamos dizer aí, que o IBGE constatou aí em seu censo. São 2 casos de um grupo que teve dezenas de municípios aí, que depois que divulgados os resultados, os primeiros resultados do censo 2010, os municípios eles pediram recontagem ou pediram uma revisão do censo porque eles discordaram do número que foi apresentado. Então hoje, quando nós estamos aqui nessa mesa redonda, questionando se nós temos ou não temos determinado número de habitantes que foi apontado oficialmente, né, pelo IBGE, é bom dizer que isso já ocorreu antes, ocorre e possivelmente nos próximos censos vai ocorrer esse tipo de questionamento, que eles são, apesar de serem esperados, serem bastante naturais, eles não deixam de ter um aspecto curioso. Vamos para o caso de Andradina, a terra do rei do gado, aqui na nossa região. O que acontece é o seguinte: em Andradina, quando o censo terminou, o censo 2010, foi apontado o seguinte, que Andradina tinha 55.161 habitantes. Essa quantidade nada mais é do que 24 moradores a mais do que em relação ao censo 2000, quando Andradina foi apontada com... eu inverti. Andradina ela fechou o censo 2010 com 55.185 habitantes. No censo anterior, 10 anos antes, 55.161 habitantes. Ou seja, no período de 10 anos, o município do porte de Andradina, que já tem um desenvolvimento industrial significativo na área frigorífica, né? O município ele é vizinho de Três Lagoas, sofre interferência econômica também pelo seu vizinho, que está numa expansão considerável. O censo aponta que Andradina ganhou apenas 24 habitantes. A Prefeitura de Andradina recorreu ao IBGE, pediu uma revisão nos números, o IBGE fez. E aí, essa população, que era de 55.185 habitantes, aumentou para 55.334 habitantes. Ainda assim, Andradina, então, no período de 10 anos, ganhou oficialmente 173 moradores. Um outro caso dessa mesma natureza, só que até um pouco, os números são mais surpreendentes, foi o município de Hortolândia, na região de Campinas, que também solicitou uma revisão, uma recontagem populacional ao IBGE depois que o censo 2010 foi divulgado. O município, o censo 2010, apontou que Hortolândia tinha, né, em 2010, 190.601 habitantes, que é mais ou menos a população que hoje Araçatuba tem, segundo o IBGE. A questão é a seguinte: ano a ano o IBGE divulga uma estimativa populacional. E a última estimativa populacional que o IBGE tinha divulgado para Hortolândia é que o município tinha, antes do censo 2010, 205 mil habitantes. Quer dizer, a estimativa 2009 apontou que Hortolândia tinha 205 mil habitantes e o censo apontou que não, na verdade tem 190 mil habitantes. 15 mil moradores a menos do que uma estimativa que foi feita no ano anterior. E aí, foi feita uma revisão e de 190 mil foi para 192 mil, o que, de certa forma, também não agradou a Prefeitura de Hortolândia, que na época fez esses mesmos alertas: olha, corremos o risco de perder recursos na área da saúde, a nossa verba pode ser menor e tudo mais, mas eles acabaram acatando. O que isso daqui chama a atenção? É a estimativa. O Peter, no começo no bloco anterior, ele fala, por exemplo, sobre o fato de Araçatuba, em média, arredondando os números para ficar fácil de passar eles para o telespectador, Araçatuba, depois do censo 2010, vinha ganhando em torno de 800 e poucos moradores ao ano, sempre menos de 1.000. E, do nada, entre aspas, né, foi feita uma revisão metodológica e, na estimativa 2013, Araçatuba ganhou 7 mil habitantes em comparação ao ano anterior. Quer dizer, a metodologia, ela muitas vezes, não estamos sendo questionados, mas não estamos questionando a metodologia, mas uma mudança metodológica cria uma surpresa como essa. Aí, dá licença um minutinho, antes de concluir, nós temos gente na linha, é a Márcia. Alô, é Márcia? Você está na linha?
Alô? Oi, Márcia, boa tarde. Oi, Pitito, boa tarde. Tudo bem? Eu estou ligando que eu quero fazer uma pergunta para o Peter. Eu gostaria de saber dele se o censo, eu acredito que já passou de 200 mil habitantes em Araçatuba, né? A população. E eu gostaria de saber se esse censo que é feito na cidade, se é visitado quem mora em prédio, edifício, fazenda, você entendeu? Porque eu só vejo falar em residências, quem mora em residências. E eu tenho meu irmão que mora em fazenda e ele nunca foi visitado. Você entendeu? Faz muito tempo que ele mora em fazenda, família, tem casa, tudo, só que nunca foi visitado. E se é visitado também quem mora em edifício, porque edifício eu acho que é um pouco meio complicado, né? É muito pertinente aí sua observação, viu, Márcia? Agradecendo a sua participação. Sim, porque obrigada. de fato é uma característica da nossa região, né? Os habitantes que moram aí em propriedades rurais, muito bem lembrado pela Márcia, e também no caso dos prédios. Então, Peter, você tem uma ideia de como funciona isso aí no carro? Sim. Boa tarde, Márcia. Os prédios são visitados. Geralmente, o próprio IBGE emite um comunicado que é repassado ao síndico para que ele libere a entrada dos pesquisadores, dos recenseadores dentro dos prédios e condomínios. E a zona rural é uma questão muito questionável, deveria ser visitada, mas é onde eu falo que existe a margem de erro. Tem muitas casas que você não tem acesso, que tem dificuldade, e isso acontece mesmo, tá? O que eu falo, não é passível de que se visite de erro nesse sentido, de que se visite todas as casas da zona rural. Mas, volto a falar, o trabalho é feito buscando atender a toda a necessidade, a todos os domicílios e levantar da forma mais correta possível. Volto a dizer, a gente até vê pelos números que o Sérgio apresentou, que na recontagem, onde os municípios se sentiram prejudicados em virtude dos números levantados em 2010, a margem de erro não foi superior a 1%. Então, volto a falar, pode acontecer isso, mas o erro vai ser muito pequeno para a gente achar que essa diferença pode fazer com que a Araçatuba ultrapasse os 200 mil habitantes. Ok. Seu Wilson, vamos fazer nossas considerações finais, aí, conclusivas a respeito desse tema? Olha, de maneira nenhuma existe aqui, por minha parte, desconfiança do Instituto do IBGE, que a gente sabe que é um instituto de longa data, de longo tempo, da honestidade. Mas eu volto a dizer, inclusive ao Peter aqui, Peter, que hoje a gente tem o direito de discordar. Eu tenho. Tá aí uma moça que falou agora de sítio, de fazenda, de bairro, de zona rural. Prédios, né? Eu mesmo, assim, tirando por uma base, eu morei 6 anos num apartamento, nunca fui visitado. Também nunca soube de ninguém que entrou fazendo... Então, realmente são questionáveis esses números, né? Não desconfiando, mas o Peter falou agora que quando faz uma nova recontagem, a diferença é pouca, mas é óbvio. Jamais a pessoa que fez não vai querer botar uma coisa lá em cima para não perder o que já foi feito do primeiro, a credibilidade. Não é que com isso eu estou desacreditando. Mas, novamente, eu volto a afirmar a minha opinião, que eu acho que merece uma recontagem em Araçatuba, ou até nem recontagem. Acho que tem que fazer um novo censo aqui, porque já está quase perto, e tenho certeza que nesse novo censo, aí é que está o negócio. Aí chegou o momento de a gente não ficar que nem aconteceu com Andradina ou outra cidade. Não só a prefeitura que tem que ficar em cima, mas a cidade, o cidadão, a população. Nós temos que olhar, porque olha, o que nós estamos perdendo com isso é muito grande, Peter, é muito grande. O investimento seria muito maior em Araçatuba se nós tivéssemos aqui acima de... Eu não chego a dizer 220, 230, mas também não acredito, particularmente, que Prudente e Marília cresceram tudo isso em cima de Araçatuba. Não dá para perceber isso, esse crescimento. Se você falar Rio Preto, eu concordo, mas Marília e Prudente não, é mais ou menos igual. Então eu tenho certeza não posso ter, mas acredito piamente que nós já passamos de 200 mil habitantes. Serginho,
Suas considerações finais aí a respeito desse tema do censo? Petito, eu queria acrescentar um aspecto que é da natureza da Folha da Região, que é o outro lado, né? A Folha ela sempre abre espaço para que todos os aspectos, todos os interessados sobre os assuntos se manifestem. Nós convidamos um participante do IBGE para estar aqui hoje debatendo com a gente. Por algum motivo não foi possível a participação, mas o IBGE ele nos encaminhou uma nota, né, nos encaminhou uma resposta, especialmente para um questionamento que eu acho que eu não vou arriscar milhões, mas que pelo menos milhares de pessoas têm sobre o porquê meu imóvel, porquê minha residência, porque eu nunca fui entrevistado pelo censo, né? Para essas pessoas que têm esse questionamento, o IBGE ele faz os seguintes apontamentos. Primeiro, vamos lembrar da campanha do censo em 2010. Nós vamos visitar todos os domicílios no Brasil para levantar o número de habitantes. Na verdade, quase todos os domicílios são visitados. O IBGE nos manda a seguinte nota dizendo que a quase totalidade dos domicílios é visitada, confirmando aquilo que o Peter já vinha nos adiantando aqui. Diz o IBGE também que apenas uma pessoa por domicílio é efetivamente entrevistada. Então, uma dica, né, algo que a gente pode dizer para os moradores é converse com a sua esposa, converse com os componentes, né, as pessoas do seu grupo familiar, maiores de 18 anos, que é justamente esse o público que o IBGE pode entrevistar para o censo, se eles foram pesquisados. Porque não são raros os casos em que a pessoa pergunta, o marido pergunta para a esposa, né, amor, você foi há 3 anos atrás, ou alguém do IBGE visitou a nossa casa? Visitou. Eu não sabia. Então, pode ter ocorrido essa situação. Porém, o IBGE ele também vem responder essa dúvida da nossa telespectadora Márcia, e para quem mora em apartamento. Especialmente, antes do censo começar, o IBGE já havia previsto 2 situações difíceis. Áreas de extrema criminalidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em algumas favelas do Rio de Janeiro, como o recenseador iria fazer a pesquisa na favela, como ele iria entrar e sair com segurança. Ali foi uma área muito crítica para o recenseador trabalhar. O outro lado, que o IBGE alertou que poderia haver dificuldades, são os condomínios de luxo, que também tem uma segurança bastante reforçada e que, de alguma maneira, os moradores poderiam se sentir incomodados com a presença do recenseador. Creio que, nesse segundo caso, com menor intensidade. Eu não apontaria que a classe média alta teria resistência a receber o recenseador. Talvez teria dificuldade de encontrar esse morador na residência, mas ele não teria, na maior parte, resistência a responder um questionário simples. Para essa população que mora em edifício, o censo ele vem dizer que as informações também puderam ser coletadas por meio de vizinhos do porteiro do prédio. Então, caso o recenseador tentou passar por 1, 2, 3 vezes na residência, passou de manhã num dia, passou à tarde no outro dia, passou à noite até. Eu, por exemplo, fui recenseado num sábado à tarde, que eu marquei. A recenseadora ela tentou por 2 vezes me encontrar na minha residência, não conseguiu. Ela deixou um recado lá, até perguntando qual é o melhor dia para passar na sua casa. Eu retornei, eu falei, você vai me encontrar aqui no sábado à tarde. Então, no meu caso, foi possível. Agora, para esse caso em que o morador ele não foi localizado em nenhuma hipótese nas áreas tentativas, o censo ele entrevistou, o recenseador entrevistou um vizinho ou, em caso de condomínio, o porteiro, alguém que pudesse dar uma estimativa para isso. Aí a pergunta é confiável fazer isso? Aí o IBGE responde, não fica completo como a entrevista normal, mas é o melhor que pode ser feito naquele momento. Então, essa é a resposta que o IBGE nos dá sobre esse questionamento de todos os domicílios são efetivamente visitados? A resposta é quase todos. Tá ótimo. Peter, suas considerações finais. Eu agradeço a vocês, agradeço a oportunidade e a esse espaço do programa, Petito. E digo aquilo que o Sérgio acabou de falar também, e também não discordando do senhor Wilson, porque realmente fica na nossa cabeça. Eu, quando comecei a fazer pesquisa há mais de 20 anos atrás, tinha dúvidas sobre pesquisa.
mas será que isso bate, que isso dá certo? Será que essa margem de erro realmente existe? E só fui acreditando nisso, embora já tivesse isso de forma acadêmica, só fui acreditando nisso com experiência, vendo que cada trabalho, que cada pesquisa tinha a sua representatividade e assertividade depois de análise e comparações. Com relação à segurança, foi uma questão muito pertinente também que o Sérgio colocou, que o IBGE passou. Não precisa ir para o Rio de Janeiro não, tá? Eu já me colocaram uma faca na barriga numa cidade aqui de Rio Preto, querendo saber o que eu estava fazendo, entrevistando algumas residências nessa cidade. Então o risco é grande. Ele também sofre, né, Peter? Não, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei toda a equipe que estava naquele bairro, coloquei no carro e saí e falei, gente, vamos para a zona norte da cidade, que a zona sul já terminamos por aqui. Quer dizer, e outra coisa, isso acaba dando um viés nos trabalhos tremendo. Mas agradeço a oportunidade. Volto a falar, acredito, assim como o próprio IBGE assume na sua norma, na sua informação aqui, existe o erro. Não acredito que esse erro seja superior a 3% ou 5%, não acredito, tá? E espero, de coração e sinceramente, que no próximo censo Araçatuba tenha mais de 200 mil habitantes. Pitito, me permite uma última pergunta para o Peter, não quero colocá-lo em maus lençóis, mas dentro da sua experiência, dessa tua capacidade de projetar, se você pega os dados hoje, a estimativa que o IBGE dá hoje para Araçatuba 2013, 190 mil habitantes, a pergunta que eu te faço antes de 2020, Araçatuba pode ter 200 mil habitantes? Porque possivelmente no censo de 2020, sim. Agora, você apostaria que até antes de 2020 os dados oficiais vão indicar? E eu ainda te coloco numa situação, Peter, de te perguntar que ano você acha que Araçatuba vai poder ultrapassar essa marca aí de 200 mil, seguindo essa tendência demográfica? Se a gente seguir essa estimativa, daqui 2 anos nós já estamos com mais de 200 mil habitantes. Agora, o que eu falo, tudo depende de uma série de cruzamento de dados. Tá? Para chegar nessa estimativa, eles viram geração de emprego, investimento, CAGED, N informações para verificar se a cidade realmente está tendo aporte de recursos, se está tendo investimento e se está gerando emprego. E isso tudo é que é analisado. Se seguirmos essa estimativa e se repetir o que se repetiu entre 2011 e 2012, Araçatuba em 2015 tem 200 mil habitantes. Ok, Peter, nós agradecemos aí a sua presença, né, nessa discussão sobre o censo. Vamos chamar o intervalo comercial e no próximo bloco falaremos sobre o tema da Lagoa das Flores. Com essa proximidade do verão, das chuvas, aquela região da cidade sofre bastante com as enchentes. Aqui em nossos estúdios já se encontra presente o Argemiro Luciano dos Santos, ele que é um morador da Lagoa das Flores, né, do entorno da Lagoa das Flores, e que vai conversar com a gente sobre esse problema. Então, até já no Araçatuba ao vivo. E mais um recado de nossos parceiros. Está a fim de comprar o seu Ford? Então não perca tempo. Tá aqui, ó. Grupo Caminho é mais um parceiro. Um abraço para o Zé Abrão também, a todos os seus funcionários. Grupo Caminho, que fica na Anhanguera 3227. O site é fácil para você conferir os lançamentos da marca Ford, hein? www.fordcaminho.com.br. E tem mais um parceiro, tem aqui, ó, Sindalco. Um abraço para o Zé Roberto, também todos os funcionários do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Fabricação de Álcool de Araçatuba e também toda a região. Fica na Professora Chiquita Fernandes, número 9. O site para você conferir o sindicato é o www.sindicato-ata.gov.br. Abraços, Zé Roberto. Estamos de volta, Araçatuba ao vivo, recebendo agora também em nossos estúdios o senhor Argemiro Luciano dos Santos. Ele que mora no entorno da Lagoa das Flores já há 45 anos. Senhor Argemiro, como é que estão aí essas obras que estão iniciando? A Prefeitura parece que reiniciou essa semana ou marcou essa semana de fazer uma escavação
né, na lagoa para ela poder ficar mais funda. O senhor que já vivencia esse problema aí há muitos anos, o que o senhor tem a dizer aí e quais são as considerações, senhor Gemiro? Primeiramente, boa tarde, né, a vocês e os telespectadores que estão acompanhando. Nós vemos o seguinte, sempre ocorre isso e não é a primeira administração, em várias outras anteriores, que eles resolvem sempre fazer essas obras emergenciais de desassoreamento da lagoa e outras coisas mais, muito próximo do período de chuvas. As duas últimas intervenções que foram feitas na Lagoa das Flores foram mais ou menos dentro desse período. E começou a chover e deu um trabalho danado para se concluir, e é isso que ocorre. Agora, com relação a esse trabalho, é um trabalho mais que tem um efeito mais psicológico para a população do que prático. Porque o que ocorre? A lagoa ela já tem um dimensionamento, ela tem uma vazão, né, que está dentro do que ocorre com as galerias que interligam todo aquele sistema. E o que ocorre é que nós teríamos que ter aumentado essa vazão, e isso não ocorreu. Então, se nós tivermos uma chuva, no período que nós sempre colocamos como linha vermelha, os moradores estabeleceram essa regra lá, que começa mais ou menos no dia 2 de dezembro e vai até lá para o dia 15 de março, que é o período linha vermelha, que é onde ocorre a maior densidade, a precipitação pluviométrica, quer dizer, que são mais chuvas. E nós temos um comparativo, que isso é a experiência que nós fomos adquirindo ao longo dos anos, fazendo medições, né? Eu, pessoalmente, tenho um pluviômetro que eu marco todas as chuvas. Quantos minutos foi de chuva e quanto que foi em termos de densidade essa chuva. Por quê? Porque a Lagoa das Flores ela tem uma capacidade. E se essa chuva vier, por exemplo, 50 milímetros de chuva em meia hora, fatalmente nós vamos ter problema. Se vier 200 milímetros de chuva durante o período de 24 horas, tranquilamente, nós não vamos ter problema de enchente. O problema dela é vazão. A capacidade de vazão da lagoa, da tubulação normal, é de aproximadamente 30 milímetros. E temos mais 10 milímetros complementar com essa bomba. Isso é matemática. Lá não é uma questão simples de falar, olha, eu vou fazer isso, não. É matemática pura. E quem é engenheiro ou quem conhece essa área, eu não sou engenheiro, mas trabalhei muito na área agrícola, trabalhei na Secretaria da Agricultura, depois no Ministério da Agricultura, e acostumei com esses números. Você na lavoura, quando você tem uma área que ela tem um assoreamento em virtude de declive, né, no terreno, o que você faz? Você faz a chamada curva de nível, para ir segurando. E foi o que nós sugerimos, inclusive o que tem lá hoje, aquela barreira acima da lagoa, foi uma sugestão nossa na gestão do Jorge Maluri Neto ainda, para que contivesse parte da água para não chegar na lagoa. E é o que está ajudando hoje. O grande problema na Lagoa das Flores se resume a antes dessa barreira e o que pode ocorrer se aquele terreno for liberado e for tirado aquela barreira dali. Não é a bomba que está resolvendo, não. A bomba mantém o nível baixo, quer dizer, se você colocar matematicamente o que é vazão da lagoa natural e o que a bomba auxilia, e dependendo daquelas chuvas que ocorrem de vez em quando, não são todos os anos, tem ano que nós tivemos, por exemplo, 2009, quando teve a maior enchente ali, nós tivemos 300 milímetros numa noite quase, 200 a 300 milímetros numa noite. Não suporta nenhuma lagoa. Ali sempre vai ser área de risco. Com tudo que você fizer de intervenção, nós sempre vamos ter problema de área de risco. Você vai amenizar se você tiver uma estrutura de galeria, e temos outro complicador aqui, né, que está surgindo aí. Vai se concluir a Mário Covas. E se não se dimensionar as galerias que vão descer, porque toda a água da Mário Covas... Até o shopping ali, novo, então, ela vai pegar toda aquela água, vai descer aqui, vai vir parar na rotatória aqui embaixo.
Hoje ela se espalha, enche de barro ali em frente da mercearia que era do Ribeiro, do pessoal ali, vira um mar de terra ali em frente. Aquela água toda, depois de canalizada lá em cima, o volume dela vai aumentar, porque você não tem o solo mais para absorver, ela vai correr tranquilamente pelo asfalto pavimentado, vai vir aqui. E ela cai dentro de um poço central que tem na rotatória, que é onde faz a junção da galeria da Lagoa das Flores. Se não tiver cuidado, não sai mais água. A hora que encher lá, desce e chega aqui, trava uma, trava a outra. E eu tenho alertado isso aí constantemente aos engenheiros da prefeitura. Tomem cuidado com o que vocês vão fazer ali, porque a situação pode se complicar. Jamiro, antes eu gostaria de dar um recado para você que nos assiste e quiser participar do nosso programa, você pode fazê-lo pelo 3636-7732. Caso você tenha alguma foto, alguma imagem que queira nos enviar sobre esse problema com a Lagoa das Flores e outras imagens, você pode fazer através do Facebook, facebook.com/TV Araçatuba. Eu gostaria de pedir à nossa produção para colocar algumas imagens que, ao longo desse tempo, a Folha da Região, em várias coberturas que teve lá, fez da Lagoa das Flores, desses problemas. Enquanto isso, a gente vai conversando. Agora, Jamiro, como é que é aí essa atenção que o poder público dispensa ali para essa comunidade, para esse... Porque a gente sabe que vem de várias administrações, né, já estão... A Lagoa das Flores, infelizmente, assim, é acometida aí pelas chuvas de diversas, né, maneiras aí que a gente já pôde ver. E não existe uma forma de resolver de vez esse problema? Existe. O problema é que, como foi colocado aí pela atual administração, né, é que eles dependem de recursos do governo federal. Foi encaminhado um projeto, eu participei, inclusive participei no vídeo, né, desse vídeo que foi encaminhado para o Ministério, se eu não me engano, das cidades, né, que é ela que faz esse aporte de recursos. Mas naquela época, justamente após essa enchente, o Brasil inteiro sofreu de problemas iguais ou piores. E uma das justificativas que o Ministério da Cidade deu para Araçatuba é que não tinha morrido ninguém na Lagoa das Flores. Foi colocado claramente isso aí. E quando tinha morrido até um bombeiro em Rio Preto, em função daquelas enchentes e tal, teve aquele caso lá na época, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, uma série de lugares, né? Quer dizer, e eles não conseguiram, que isso aí era um aporte aí que falava em torno de 150 milhões. Depois, no segundo projeto menor, porque existe um problema ali por isso que eu falo que é complexo. Muita gente dá opinião sem estudar. A gente foi obrigado a estudar e analisar o problema. Ali nós temos uma bacia. Essa bacia da Lagoa das Flores fazia parte da antiga Lagoa do Safiote. E já houve administração aqui, não vou nem citar o nome para não criar celeuma, que foi lá e fechou a Lagoa das Flores, aterrou. E a água não tinha para onde ir, quer dizer, é mais rápido para ir para dentro das casas. E foi e aterrou a Lagoa do Safiote, que foi um crime aquilo ali. A Lagoa do Safiote era um reservatório enorme, tanto é que hoje não se pode construir nada. Fizeram uma arborização, está muito bonito lá a arborização, só que acabou o lago. Aquele lago recebia água, era interligado às águas. Quer dizer, no passado até para o que o Argemiro acho que está falando, é que no passado a Lagoa das Flores ela escoava água para a bacia do Machado de Melo, que é aquele córrego que passa na Avenida João Roda Brasil. Justamente. E hoje já não acontece mais isso. É o curso natural dela. A lagoa, esse era o curso natural. O curso. Depois de fechar, inverter o curso dela e joga na Pompeu de Toledo. No córrego Machadinho. Via Rua Peru, sai na Guaraciaba, sai uns caracóis, e sai lá na Peru e deságua ali antes na Pompeu, antes da América do Sul. Quer dizer, eles mudaram todo um sistema natural da bacia. A Lagoa das Flores, que no passado jogava água no Machado de Melo, hoje ela vai desaguar, né? A sua vazão se dá no Machadinho. O Argemiro, quando você falou desses projetos milionários aí que a Prefeitura tentou no passado pleitear verbas e que acabou não conseguindo esses recursos por conta das prioridades que foram então definidas aí pelo governo federal, tendo em vista que outros municípios naquele período tiveram situações
julgadas como de maior calamidade, nós sabemos aí que o investimento seria em torno, a última recontagem que a Prefeitura fez, o último projeto refeito, seria, a Prefeitura estimou um investimento da ordem de 60 milhões. E o que eu queria dizer para o leitor agora é o seguinte: 60 milhões pode parecer um custo muito alto e que o município pode alegar que não tem no seu cofre público, nos seus cofres, né? Agora, o Argemiro, comentar contigo também que nesses últimos 10 anos, sabe qual foi o prejuízo de Araçatuba por conta das chuvas? 58 milhões. Quer dizer, o município, esses 58 milhões, para explicar, é o seguinte: são os grandes desastres que nós tivemos aqui no ano de 2009, 2006, 2005, 2003 e 2002. Foram os anos em que nós tivemos decreto de situação de emergência aqui na cidade. Então, somando todos esses valores que foram, esses prejuízos nesses episódios, dá um valor de 58 milhões. É um prejuízo cujo montante poderia custear obras para dar solução na Lagoa das Flores. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o poder público ele tem essa morosidade de se corrigir o problema à medida em que ele ocorre, não age preventivamente. Quer dizer, seria mais barato investir em prevenção do que depois investir para, por exemplo, remediar situações como a das imagens que nós vimos aí, moradores que perdem tudo. O Argemiro estava falando também, contando um pouquinho sobre como é a rotina ali da Lagoa das Flores. Eu não sei se vocês tiveram uma certa apreensão, como eu tive, porque as enchentes ali, elas coincidem justamente com o período do Natal e do Ano Novo, que as famílias normalmente estão preocupadas com, no geral, a cidade, né, onde nós vamos passar o Natal, onde nós vamos passar o Ano Novo, e ali na região da Lagoa das Flores, não. Vocês vivem um estado de alerta constante do será que nós vamos passar esse Ano Novo com móveis dentro de casa? Realmente, é o pior período para a população, é justamente que a gente fala o sinal vermelho. E ocorre, as grandes enchentes sempre ocorreram da segunda quinzena de dezembro, né, para a primeira quinzena de janeiro. Essas são as piores, que é onde se tem a maior índice de chuva. Né? Isso sem contar a desvalorização dos imóveis, né, do entorno, né? Quantas pessoas hoje vivem ali nessa área considerada aí vermelha, de risco ali, senhor Argemiro? Olha, na realidade, a última enchente, ela atingiu 64 moradias. Então, nós temos em torno de 200 pessoas que... A última foi de 2009? 2009. Né? 64? 64 residências que tiveram prejuízo total. De a que altura chega o nível da água ali, senhor Argemiro? Olha, na realidade, aí tem uma diferenciação, porque algumas casas não foram, a pessoa muito simples, não conseguiram elevar. Algumas elevaram o piso e não tinham laje, acabaram fazendo, e até 1 metro em relação ao nível da rua. 50 centímetros para o quintal e mais 50 para dentro, que é o caso da propriedade nossa, né, da minha família. E foi o caso nosso, 1 metro. E mesmo assim, na de 2009, deu 70 centímetros dentro de casa, de água. Argemiro, houve um período em que a atual administração municipal cogitou comprar esses imóveis no entorno da Lagoa das Flores, para que, no seguinte raciocínio, seria mais barato comprar essas casas do que resolver o problema quer dizer, tirar os moradores da área de risco do que resolver propriamente a área de risco. Qual é a sua opinião sobre isso? Resolver o que é mais viável, não só do ponto de vista econômico, mas agora também do ponto de vista social e urbanístico. É tirar os moradores do entorno, uma possibilidade seria tirar os moradores do entorno da Lagoa das Flores, ou seria investir pesadamente em obras de microdrenagem ali para a Lagoa das Flores. Como é que você vê essa questão da saída dos moradores ali? Olha, eu acredito que nós temos ali, na realidade, o que ocorreu? Quando foi feito o loteamento daquele entorno da Lagoa das Flores, foi feito um loteamento errado, equivocado. Planejamento da época da prefeitura que autorizou errado. Você não poderia ter casas, né, dentro da área da Lagoa, quer dizer, se você pegar a Lagoa do Miguelão, nós temos problema no entorno da Lagoa do Miguelão, só que não tem uma casa dentro da área da Lagoa, está em volta. Agora, na Lagoa das Flores, venderam os terrenos quase todos, inclusive
Depois, já num período já bem recente, acabaram vendendo até outros terrenos, que depois foram desfeitos, né? Foram devolvidos, e um deles, inclusive, depois não devolveu, já tinha construído dentro daquela área da lagoa. Nós entendemos que nós tivemos uma fase muito fácil de resolver aquele problema da desapropriação das casas. Foi uma fase lá atrás, ainda na primeira gestão do Jorge Maluf Neto, quando você tinha alguns terrenos a mais, que não tinham sido construídos, particulares, mas não tinham sido construídos, que foram construídos posteriormente. E tínhamos algumas residências mais simples, né? E o custo do imóvel era muito baixo. Na época, eu me lembro que eu conversei pessoalmente com o doutor Jorge Maluf. O custo de desapropriação naquela época, sem trazer problema, e muita gente concordava isso na primeira gestão deles, que 2004, 2005, né, num valor médio, em torno de 300 a 400 mil reais. Hoje é diferente essa situação. E outra coisa, não existe vontade política de nenhuma administração em resolver essa questão de desapropriação. E eu vou colocar por quê. Dentro dessa gestão atual, foram construídas residências em terrenos que tinham ali. E nós já tínhamos alertado, e eu tenho documento, que eu guardo, alertando, olha, tem terreno assim, assim, esses terrenos, já que nós temos problema aqui, não se deixa construir, não se deixa mais construir, desaproprie, disponibilize alguma coisa. Né? Não foram feitos. E a última, inclusive em 2011, quando gerou aquele monte de polêmica aí, né? Com relação à Lagoa das Flores, nós temos um terreno enorme, que são 5 terrenos, que estão na Naúra Antônio dos Santos com os Estados Unidos, que é um terreno particular. E discutimos, olha, o prefeito falou, não, nós vamos desapropriar isso aqui. Não foi, ele foi vendido recentemente para outro proprietário. E não consta nada, se for na prefeitura, no planejamento, não consta nada que não pode construir ali. Então não existe vontade. Está faltando vontade política. Se tivesse vontade política nesses últimos 30 anos, incluindo essa gestão, nós já teríamos resolvido aquilo ali. Se é para desapropriar, oferece risco, vamos discutir como é que dá para fazer. Se é para desapropriar, se traz problema, por que não desapropriou os terrenos vagos que tem lá ainda? E está deixando o pessoal construir. E os moradores investindo nas casas. E nós temos alertado alguns, falando, olha, não convém investir na sua casa, porque você não sabe que é uma área de risco amanhã ou depois. Mas as pessoas precisam. E estão fazendo isso. Não existe um diálogo, nunca se sentou, já propomos isso aí, vamos sentar aqui, fazer uma mesa redonda, traz os moradores, vamos discutir esse assunto. A questão é política. Né? Sempre que tem o atual prefeito, soltou um boato no jornal que ia desapropriar. Né? Aí é lógico, você solta no jornal, um boato que ia desapropriar, os moradores virou é a mesma coisa que você mexer no vespeiro. Porque todo mundo pensa na hora em perder o seu imóvel, uma série de coisas. Né? Se você tiver sentado, conversado, e nós sabemos que ali é uma área de risco, e vai continuar sendo área de risco, mesmo com todas as obras que você fizer. Aquelas casas que ficam dentro do entorno, vai oferecer problema, e vai ter sempre problema com chuvas fora vamos dizer assim, da naturalidade. Sempre que, como tem o Mercadão, a Baixada do Mercadão. Foi feita toda aquela coisa e volta e meia, né? Dependendo da chuva, vira um mar d'água. Aqui em Araçatuba a Lagoa das Flores, né? O Mercadão, a Pompeu de Toledo, né? Às vezes também. Então, não sei agora que não adianta. Obras. Está faltando vontade política para resolver o assunto. Gemiro, vou te falar uma coisa. Quando eu estive na prefeitura, o Tadeu Consone, engenheiro, estava nos mostrando que para resolver o problema de Araçatuba, nessa parte, é necessário um plano de trabalho. Parece que você está falando aí, eu não vi esse plano até hoje. Você citou agora a Avenida Pompeu de Toledo. É uma bacia. A Avenida Pompeu de Toledo, a cidade hoje ficou assim, ó, ficou uma bacia. Por quê? Porque Araçatuba tem muito asfalto hoje e a água não vai mais, ela vai correr, então vai continuar acontecendo isso. Não sou engenheiro, mas através do que eu ouvi falar, só resolve esse problema quando canalizar todos esses riozinhos. Parece que é 4 ou 5, não é isso?
A hora que canalizar isso tudo, acaba-se o problema. Enquanto não se canalizar, vai gastar o que se gastou até hoje no Mercadão, fortunas, e não resolveu o problema. Não foi dinheiro ali que extraviou, não foi nada, mas foi obras que não, como é que se fala, não estavam prontas para ser feitas. As pessoas que fizeram ou não levou a coisa a sério, ou foi de qualquer maneira. Você me falou uma coisa, você me deixou preocupado, que parece que não deram dinheiro para Araçatuba porque não tinha morrido ninguém. Ou então, para resolver qualquer problema aqui em Araçatuba, tem que se matar alguém para que o dinheiro venha aqui. É isso. Eu conheço várias cidades que recebeu muito dinheiro e não morreu ninguém também. Como conheço outras que morreu muita gente e não receberam nada, que é a questão do Rio de Janeiro, que até hoje estão em busca da verba que foi para lá e não se mudou nada. Então, o que está faltando aqui é o que você falou. Eu até gostaria que isso não parasse aqui, não parasse esse programa, porque é uma coisa muito séria. É muito séria mesmo, não sei se foi você que falou, Petito, se gastou muito dinheiro, e pode se gastar muito mais, mas enquanto está se gastando dinheiro, ainda vamos se engolindo. Mas a hora que começar a se gastar vidas, que seja uma só, já é problemático. Não é possível, com toda a tecnologia que existe hoje, não existe um meio de acertar a Lagoa das Flores? Não acredito, não acredito. E olha, ainda falando sobre a questão de vida, seu Wilson, o Argemiro, ele sabe do que eu vou falar agora, eu vou tentar descrever, que é o seguinte: tem-se a impressão que os moradores ali do entorno já estão meio que adaptados a essa condição de viver uma situação de alagamento periódico, que ele já tem toda a técnica e tudo mais. Isso eu ainda questiono, mas ainda partindo do princípio que os moradores ali já sabem como lidar, eles têm um sistema de organização ali que eu, particularmente, eu considero fantástico. 2 horas da manhã, quando a chuva está forte, eles saem, eles acordam no meio da noite e eles vão batendo palma na casa dos vizinhos para alertar, falar, fulano, olha, acorda, fica de prontidão, eles ficam em estado de alerta ali. Então, a comunidade ali já tem esse tipo de organização para prevenir a enchente. Mas eu vou colocar aqui sobre ainda a prevenção, que é o seguinte: a Lagoa das Flores, ela fica... Uma das divisas dela é com a rua José Caetano Ruas. Do outro lado, o Argemiro já citou que tem uma lagoa de contenção, que é uma lagoa seca. Se você for lá agora, nessa época do ano, ela ainda não está cheia d'água. Na época da chuva, ela enche. E dependendo da quantidade de chuva que essa lagoa que cair, se essa lagoa seca encher, ela corre o risco de arrebentar. E a José Caetano Ruas, ela recebe uma enxurrada que é coisa do outro mundo. Se nesse momento, como ocorreu em 2009, estiver passando ali um carro, os veículos passando pela José Caetano Ruas, eles correm o risco de serem levados. Tanto é que um dos itens aqui que está previsto para a próxima semana, essa manutenção, essa operação verão que a Prefeitura anunciou, é reforçar as paredes dessa lagoa de contenção. Porque se essa parede arrebenta no momento em que ela está cheia, a José Caetano Ruas é invadida por uma grande quantidade de água, ela é invadida literalmente por uma enchente e o veículo que estiver passando ali, ele corre o risco de ser arrastado. Então, não tivemos ainda, felizmente, vidas perdidas ali. Tomara Deus, né, que nunca tenhamos, mas o risco ele existe sim, infelizmente. Olha, eu vou até mais além, viu? Vou mais além porque não se perde vida, mas se perde bens. E as pessoas que perdem esse bem, o quanto que se demora para recuperá-los. Aqui eu quero deixar uma pergunta que gostaria que o Petito até respondesse também, todos nós, que a nossa situação aqui é mais feia do que a gente pensa. É nesses momentos cruciais que eu penso comigo mesmo e com meus botões, a falta que faz os deputados. Cadê os nossos deputados que poderiam vir aqui estar aí ajudando essa situação? Você falou que parece que é de 60 milhões de reais. Não é uma obra de 60 milhões, eu acho que tem que ter um projeto para a cidade toda. Mas aí é que eu gostaria de chamar aqui o Tiririca, que levou 10 mil votos em Araçatuba e nem conhece a cidade. De chamar tantos outros deputados que levam 5 mil votos, 3 mil votos, 4 mil votos e nem aqui vem. E infelizmente ainda se fica se ajudando esse pessoal, fica se dando mão, trazendo, levando. E, por sinal, pessoas que nem entraram na política já querem ser candidatos. Isso tem que ser revisto.
Eu acho que Araçatuba, se ela quer crescer, mesmo quando ela vem crescendo, se ela quer chegar nos 250 mil habitantes, Vitor, ela precisa pensar num todo. E quem ajuda muito em verba isso aí, às vezes o prefeito corre. Eu sempre disse que prefeito, às vezes, ele vive de canequinha na mão. É difícil um prefeito hoje ser prefeito, porque não é fácil buscar dinheiro. Porque os dinheiros já estão preparados para aqueles que estão lá dentro, para aqueles que já têm toda a sua infraestrutura pronta. Porque nós não temos. Você analisa Rio Preto, por exemplo, Rio Preto tem mais de 10 deputados federais, estaduais, chegou até a ter ministro Rio Preto. Tem um monte de coisa, e nós não temos nada. Agora estamos tendo aí um deputado estadual, que é o Dilador, mas sozinho não pode, então nós temos que rever. E não é só nós, Araçatuba, não. Acho que é a região tem que rever quem é que vai nos ajudar. Quem é que vai começar a ver esses projetos, esses planos, ou vamos esperar, gente, vamos esperar, porque o ano que vem vai explodir a Lagoa das Flores, em dezembro, estamos aqui, você que entende disso daqui, vai mais ou menos esse ano, morre 40, o ano que vem vai morrer 45, não, a hora que morrer 70, nós mandamos. Pô, para. Até onde nós vamos aguentar isso, gente? Aqui se paga imposto, aqui se trabalha, cadê o retorno disso? Aí, seu Wilson, eu acho que seria um tema para outros programas, porque a finalidade, inclusive, do nosso programa é discutir a cidade de Araçatuba, e isso passa, com certeza, também pelo crivo político. Então, a gente espera aí que consiga, né, que os próprios moradores, como já vem se virando no caso do Lagoa das Flores, que eles consigam atravessar aí esses maus momentos, né, que possivelmente podem voltar, né, porque são conjecturas que dependem aí da situação climática, né, da natureza. Então que eles consigam, da forma como eles vêm atuando, né, um ajudando ao outro, atravessar esses momentos difíceis. Mas eu gostaria de agradecer, senhor Gemílio, a sua presença aqui e dizer que a gente está à disposição, né, não só do senhor, mas também dos moradores aí da Lagoa das Flores, e que essas obras que a Prefeitura anunciou aí possam refrescar alguma coisa, apesar, como o senhor mesmo disse, são obras paliativas, né, que talvez tenham mais efeitos psicológicos do que efeitos práticos, né, mas que sejam suficientes aí para poder pelo menos passar essa estação chuvosa aí. Então, fica à disposição aí para as considerações que o senhor tiver. Eu agradeço também, né, a preocupação, né, que vocês têm. A Folha da Região sempre foi, felizmente e infelizmente, um grande parceiro que sempre nos acompanhou, deu espaço para que a gente fizesse algumas cobranças, né, do que ocorre ali, porque tudo que aconteceu e mesmo as pequenas melhorias que surgiram em torno da Lagoa da Flor foi feito sob pressão. Muita pressão, com a imprensa dando apoio, nós sempre agradecemos isso e sempre recorremos a vocês como precisamos externar a nossa preocupação ou aquilo que a gente está vendo que vai acontecer. E aqui até gostaria de deixar aí um recado para a própria administração municipal. Não existe oposição, porque infelizmente ou você está do lado deles ou você é oposição. E nós não somos oposição. Nós queríamos ter a felicidade de chegar aqui hoje e falar, olha, esse projeto, isto que está sendo encaminhado, vai resolver definitivamente o problema da Lagoa das Flores. Oposição, isso aí é coisa de política atrasada. Nós temos que pensar hoje na cidade, não importa se é partido PT, se é PSDB, o que é. Né? Eu acho que a cidade tem que estar acima de tudo, né, Silvio? Não tem como dúvida. Ficar medindo aí por capricho, por vaidade, entendeu? Desses caras. Esses caras têm que entender que eles estão aí administrando um bem que é de todos os habitantes da cidade, não é deles, né? Então, esses recursos investidos para fazer, eles têm que ser bem aplicados, como se fosse uma empresa, né? Como se fosse uma iniciativa privada, porque o que a gente vê é brincadeira, né? Não vamos entrar no mérito agora para não estender aí, mas eu acho que precisa ter mais atenção e mais respeito com o contribuinte aqui na cidade de Araçatuba, principalmente por parte do poder público. Obrigado, muito obrigado. Então vamos agradecer aí, encerrando esse programa, seu Wilson Marinho, mais uma vez. Olha, é o segundo programa nosso que
eu estou ouvindo tantas coisas boas nas ruas falando, inclusive por quê? Porque esse programa é aquele que você falou no começo dele. É um programa de Araçatuba, para o araçatubense, onde nós aqui, o partido nosso aqui é PA. Até foi PAR, né? Partido Araçatuba e Região. Sem dúvida. Então nós não temos partido aqui. O partido aqui é Araçatuba. E outra, não estamos brigando aqui, acho que a maioria de nós aqui, para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os que prosperem. Amizade não tem esse negócio, o prefeito pode ser do PT, o outro do PV, não importa o partido. Nós temos que defender a nossa cidade. Não temos nada contra a pessoa de ninguém. Mas o que você falou, Petito, é certo. Tem a pessoa que ganha uma eleição, para que qualquer cargo que seja, ela tem que ter competência. Porque se não tiver competência, quem perde é toda uma cidade. Então, Gemiro, eu fiquei contente de ver você vir aqui falar isso, porque a gente sente o sentimento de vocês. É muito difícil, é muito ruim. E não é só de vocês, não. Nós temos muitos outros locais que precisam serem revistos. A gente tem que perder aquela, às vezes, tem que ter um pouco mais de humildade, às vezes, até para sentar e falar, eu errei, gente. Vamos sentar, me ajuda aqui. Vamos fazer isso aqui, ou vamos fazer aquilo lá. Quando o Argemiro comentou aí o número de domicílios que são envolvidos, 59, 69? 64. A gente vê aqui o próprio dado do IBGE de 2010, 60.561 domicílios. Você tira 64, quanto que representa por cento isso? E aí me preocupa a questão da classe política. Eu não falo dessa gestão, todas, como o próprio Argemiro falou, tá? São apenas 64. E é isso que deixa a gente indignado. Tá? Qual é a representatividade política desses 64 perante 60.500 outros domicílios? Então, é isso que a gente precisa repensar na cidade, na região, no Brasil como um todo, tá? Mas vamos encerrando então, Peter, agradecendo também aí a sua participação hoje com a gente. Obrigado pelas aulas aí de geografia e estatística, né? No sentido das pesquisas. Eu que agradeço a vocês. Né, através do IPEP. Seu Wilson Marinho, sempre nosso incentivador aí, colaborador do programa. O Serginho Teixeira, jornalista da Folha da Região também, que faz seus levantamentos e suas matérias, né, Serginho? Obrigado também. E o senhor Argemiro, que veio hoje aí falar sobre esse problema recorrente aí da Lagoa das Flores, que a gente espera que tenha aí soluções que possam minimizar aí esse sofrimento das pessoas que moram no seu entorno. Então, muito obrigado você aí de casa, telespectador, por mais essa audiência e essa companhia. Até o próximo Araçatuba ao Vivo. Os nossos parceiros de hoje sempre, primeiramente um abraço, seu Flávio de Carvalho, trazendo pra gente Espacial Motel, Espacial Pérola Motel e também Diplomata Motel. No site você tem as 3 opções, do jeito que você está vendo aqui. Você pode escolher fazer sua reserva e o site é fácil. www.espacialmotel.com.br. Nosso patrimônio é você. E também Colute Imóveis, para você que está querendo alugar, está querendo vender, Colute Imóveis, bata um papo com o seu Carvalho, com todos da Colute Imóveis que vão te atender aí com o maior prazer. Fica na Pompeu de Toledo, número 988, em Araçatuba. O site é fácil também, www.coluteimóveis.com.br. Valorizando pessoas e imóveis. Araçatuba ao Vivo segue com as melhores informações.